que o candidato... bem apertado. Imagino. O que o candidato está levando de argumentos, principalmente para esta área da educação, particularmente para os professores que estão em contato com você aí? Olha, o primeiro grande desafio, Moreto, é preparar as escolas para a volta às aulas. Sim. Nós temos um número de professores com idade já avançada muito grande hoje na cidade de Sorocaba. Tem salas de aula que tem 40, 45 alunos, isso é um problema por conta da pandemia. Então nós temos que primeiro fazer esse dever de casa, que é preparar a rede municipal de educação para a volta às aulas. Nós temos conversado, inclusive, até com o Corpo de Bombeiros, visitei as escolas particulares que já voltaram para ver as medidas sanitárias que estão sendo tomadas. Nós vamos ter que reduzir o número de alunos na sala de aula, uma parte na sala, outra parte online. O EAD vai ter que acontecer em Sorocaba se a pandemia continuar na forma que está hoje o ano que vem, né? Se a vacina não chegar a contento. Nós vamos ter que também ter muito álcool em gel nas escolas, né, para poder fazer a higienização das crianças e dos pré-adolescentes. E essas medidas, a ventilação na sala de aula, entendeu? Os vidros abertos, portas abertas, então são medidas técnicas, sanitárias, que nós vamos precisar adotar para garantir que nenhum professor se contamine com o coronavírus e que nenhuma criança leve também a doença para casa. Lembrando que tem muitas crianças que moram com os avós, e são 60 mil, né? Você já pensou se começa a espalhar coronavírus na rede municipal de ensino? Isso tem a potencialidade de retomar a pandemia num grau muito superior que nós nos encontramos hoje. Então nós temos que ter uma medida forte sanitária para a volta às aulas, esse é um ponto. Segundo ponto da educação é a questão da ampliação das vagas em creche. Nós temos hoje um déficit aí de entre 2 a 3 mil vagas em Sorocaba, então nós vamos ter que expandir. A minha ideia é expandir com concurso público, expandir por dentro do sistema público de educação. E por fim a questão do contraturno, ampliar a presença da criança e do pré-adolescente na rede municipal, ou dentro da escola, ou em atividades extracurriculares fora da escola, para que ele possa ter mais tempo de aprendizado, teatro, musicalização e uma série de outras questões que são importantes. E vamos ter que resolver também um problema grave, crônico que Sorocaba, que é dos auxiliares de educação. São 1.500 profissionais que trabalham com a educação, mas não estão lotados na Secretaria Municipal de Educação e não têm os mesmos direitos que os demais profissionais da educação no município. Então, é uma questão profissional que não é menos importante. Nós estamos falando aí de 1.500 profissionais que hoje são desprestigiados na administração municipal do ponto de vista de direitos. Tá certo, candidato. Olha, nós começamos 8h36, vamos até 9h21, dentro daquele prazo de 45 minutos estabelecido para todos os candidatos. Candidato, já que falamos aí a questão da creche, o que pega hoje? É a mão de obra qualificada, é a questão da necessidade do concurso, está faltando realmente profissionais para esta área, e a questão do espaço também. São dois grandes desafios, não temos tantos prédios, tantos espaços disponíveis assim não, né? Nós vamos ter que construir. A creche, é importante dizer, ela não é depósito de criança. A creche já tem processo pedagógico. O processo pedagógico na formação das crianças é muito importante. Então nós vamos ter que expandir as vagas. E aí tem que ter concurso público para contratar mais profissionais e a construção de prédios. Nós não vamos expandir via privatização e terceirização, como estão defendendo os demais candidatos. Por quê? Porque os cuidados com as crianças, eles são cuidados muito sensíveis. Você tem que ter um profissional com alta capacidade, e eu tenho 3 filhos, que vai trocar fralda, no limite é isso, vai ficar com bebês. Não é? Vai brincadeiras lúdicas, processo de socialização, iniciação nos números, na matemática, nas cores. A creche tem tudo isso. Então, não é depósito de criança. E o processo de terceirização, ele gera muitos problemas. Vou citar 2 exemplos aqui, são a questão das merendeiras, que a empresa terceirizada abandonou a cidade, não é? E não pagou as merendeiras. E o processo de terceirização da saúde mental, que aconteceu a mesma coisa. A empresa também não pagou os profissionais que trabalharam. Então, assim, nós não podemos correr riscos em relação às crianças da cidade. Porque todo mundo que é pai sabe disso. Quando a gente deixa o filho com alguém, ainda mais nessa tenra idade, você espera que tenha total responsabilidade do agente que vai estar ali cuidando dessa criança. E nós queremos que esse agente seja um servidor público, concursado de carreira,
que queira se verticalizar na profissão, que fique ali preocupado em trabalhar 20, 25 anos e que não cometa nenhum tipo de erro com nenhuma criança da nossa cidade. Tá certo. Candidato, eu confesso que eu fiquei preocupado, porque logo que eu fiz a abertura do jornal aqui, acabei me equivocando nas manchetes aqui, e eu falei, hoje nosso contato, nossa entrevista é com o candidato Raul Marcelo pelo PT, não falei PSOL, me perdoe. E aí, de imediato, sua assessoria já fez um contato conosco, mas a maneira como a pessoa recebeu a informação e a contundência, né, com a qual ela estava dizendo que eu estava errado na minha colocação, eu fiquei meio preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, será que o fato de falar ainda em PT preocupa aí toda a coligação, preocupa o próprio Raul Marcelo? Acho que não é bem por aí. PT tá dentro, faz parte do contexto, é isso mesmo. É porque muita gente liga, ó, pessoal são dissidentes aí do PT, aquela coisa toda. Mas tá tudo sob controle isso já, né? Não, tranquilo, nós temos o apoio do Partido dos Trabalhadores, em Sorocaba são lideranças que têm serviço prestado para a nossa comunidade, está aí a UFSCar, 3 mil alunos, está o Carandá, 20 mil famílias receberam o apartamento com a chave na porta, as mulheres, no nome das mulheres inclusive, está aí o Instituto Federal, 400 vagas, o maior programa social na cidade, que é o Bolsa Família, atende 18 mil sorocabanos, e as lideranças do Partido dos Trabalhadores de Sorocaba, todas de reputação ilibada. Você pegar uma Yara Bernardes, que está aí na política desde o Comitê de Anistia, não tem nenhum processo, a Milton Pereira, idem. Então, assim, nós temos esse processo de construção dessa aliança, que é importante para nós. Agora, eu falo por mim, viu, Moreto, porque a gente tem muitos apoiadores aí que são entusiasmados e tal, e às vezes trocam farpas na rede social, mas faz parte, o processo eleitoral tem isso. Só que eu, como estou na liderança desse processo, eu digo, inclusive, quando tiver alguma questão que eu disser, aí me cobrem. Agora, apoiadores correligionários vai ficar difícil, né? Não dá para responder por todo mundo. Fica tranquilo. 8 horas com mais 42 minutos. Raul Marcelo, nosso convidado especial. A gente segue desenvolvendo aqui a nossa entrevista, como prometido, com todos os candidatos. Aqui de Votorantim, particularmente também na cidade de Votorantim. É isso mesmo? O debate tem ganhadores e perdedores? Como é que foi a sua conduta? Qual é a avaliação que você fez da sua participação no último debate pela Band? Gostou das regras estabelecidas? Gostou da sua performance? Enfim, qual é a avaliação que se faz, candidato? Não, a avaliação, eu também não gosto desse tipo de ideia de que existem ganhadores e perdedores, porque o que existe ali é a apresentação das ideias para que a população possa identificar o que um pensa diferente do outro, porque não são todos iguais, né? Tem alguns que se parecem mais, mas no nosso caso nós temos aí ideias que são bem diferentes dos demais. Eu acho que essa é a ideia do debate, que as pessoas possam ver o que cada um pensa da sociedade, quais são os planos. Eu não vejo que seja uma questão de ganhou ou perdeu. É que muitas vezes, às vezes você tem um candidato ou candidata que fala uma coisa que não tem fundamento, comete uma gafe e tal, e acaba que ficando a impressão, a população, de que perdeu o debate. Mas eu não vejo por aí. Eu acho que o debate ele é importante para que as pessoas possam ver a diferença de opinião. Por exemplo, tem candidato aí defendendo privatizar o sistema de saúde da cidade. É importante o debate, que isso pode virar público, né? Que a gente possa ali falar. Um fala que é a favor, outro fala que é contra. Então você faz a discussão e as pessoas depois vão tirar suas conclusões. Eu gostei do formato da Band, uma pena que nós não tenhamos outro, né, promovido pela TV Globo, que sempre faz aqui na cidade debates. Essa eleição por conta da pandemia eles não vão fazer. Eu acho que é um prejuízo para a população. Então vou fazer aqui a recomendação: quem quiser saber mais sobre o Raul vai ter que ir nas redes sociais ou acompanhar minhas lives, as reuniões públicas que eu faço na internet. Porque debate mesmo a gente vai ter menos. E aí que eu estranhei, viu, candidato? Eu não sei se isso é bom para vocês de um todo, né? Porque vamos lembrar que em outras oportunidades, em Sorocaba particularmente, a Globo, o debate da Globo meio que decidiu. Não podemos negar que a TVT meio que decidiu. E agora achei que a Band fez muito, muito cedo, né? Ou seja, daqui para frente, uma ou outra rádio, não sei, algum órgão que resolva realmente desenvolver um debate, ou as redes sociais, enfim, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas, enfim, vamos fazer uma outra colocação aqui, candidato, e lembrando que pode compartilhar o tempo todo aí com seus seguidores, a gente fica aí à disposição com o site, com o Face, com o Instagram, então agora as rádios têm todas essas ferramentas, o que acaba facilitando. Gosta da rede social, candidato? Olha, eu sou uma das pessoas, dos políticos que está há mais tempo na rede social em Sorocaba. Eu entrei logo no comecinho, eu gosto.
é um contato que eu, por exemplo, hoje eu não sou deputado nem vereador, né? Eu trabalho como advogado e eu mantenho contato com as pessoas da política pelas redes sociais. Então, para mim isso é muito bom e é um estreitamento bacana de relação e é onde a gente pode divulgar bastante as ideias nossas, né? Ontem mesmo eu fiz uma live às 9 da noite para falar do plano de governo nosso. Então, eu gosto bastante. Aliás, agradeço a todo mundo aí que acompanha nosso trabalho na rede social, porque isso facilita bastante a parte de comunicação. Porque antigamente como funcionava, né, Moreira? Tinha que fazer um jornal, levar no bairro. É verdade. Entregar na fábrica, na escola, demorava às vezes 30 dias para passar uma mensagem. Hoje a gente faz isso rapidamente. Como é que tá de seguidores? É mais o político ou é mais o cidadão, Raul Marcelo? Olha, tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas. Porque eu acompanho São Bento, então tem muita gente que é ligada ao esporte, que acompanha. Eu também gosto muito de música, às vezes eu faço lá umas lives tocando violão, até piano também, então tem também o pessoal da cultura que acompanha. E aí tem o pessoal da política, e tem parente também, amigo antigo de infância. Esses dias eu vi que estudou comigo na 6ª série, que mandou mensagem. A rede social tem essas coisas. Ele nem mora mais em Sorocaba, mas mandou uma mensagem, mandou uma foto do aniversário. É uma coisa... Tem toda parte, é maravilhoso a rede social. Pena que tem também, né, os haters, perfil falso, discurso de ódio. É verdade. Nem tudo dá para ser só céu, né, infelizmente. Tem muita gente que prefere você tocando e não cantando, tá? Mas aí é uma questão particular. São 8h46. Pois não, Regina, as pessoas vão interagindo, participando o tempo todo conosco. Vai lá. Bom dia, Raul. Bom dia, Moreto. Bom dia, ouvintes da Nova Tropical. Eu estou aqui no WhatsApp com a Andréa Carreira. Ela é professora, ela é docente, ela faz parte da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba e ela pergunta aqui, assim, fazendo uma comparação grosseira de ambas, vejo o descaso com a educação municipal de Sorocaba, no estado. Temos projetos incríveis que vêm de encontro com a necessidade do aluno. Qual a proposta do senhor candidato frente a esta temática? Pergunta a Andréa. Olha, então, Andréia, eu quero dizer para você que, primeiro, nós não vamos ter mais desperdício de dinheiro a partir de janeiro conosco na prefeitura. Aquela cartilha que foi comprada por 10 milhões de reais do SESI, sendo que o governo federal enviava as cartilhas gratuitamente para a prefeitura, isso não vai mais acontecer. Nós vamos chamar também os professores e os trabalhadores em geral da educação para conversar. Nós vamos realizar o ano que vem, no primeiro semestre, uma nova conferência da educação. Preparar a rede para a volta às aulas com segurança, isso é outro ponto também muito importante. Resolver o problema de RH e o problema da carreira dos auxiliares de educação. Essa é uma questão também que, infelizmente, entra governo e sai governo, não se resolve. Nós vamos resolver, né? E a enfrentamento da demanda por vagas em creches, que é um problema grave em Sorocaba hoje. E, por fim, do ponto de vista do trabalho das escolas, a ideia é ampliar o horário de permanência das nossas crianças e pré-adolescentes sob os cuidados do governo municipal. Então, no contraturno das escolas, é um projeto inclusive barato, nós vamos ofertar para as crianças e pré-adolescentes aulas de teatro, musicalização, vamos ofertar também os projetos de artes marciais, karatê, judô, capoeira, que é um pouco do que nós tivemos na época da Oficina do Saber, que infelizmente foi tudo desativado, alguns prédios inclusive viraram creches. Então nós vamos retomar essa ideia, que é a antessala do CIEPs, né, das escolas do Brizola, né, do CEL da Marca, ou da Escola de Tempo Integral, que é a ideia de que o governo tem que ficar responsável o maior tempo possível com as crianças e pré-adolescentes, sobretudo nas regiões mais vulneráveis, porque a criança fica muito na rua, ou às vezes em casa, somente vendo televisão. Então nós temos que aumentar os cuidados do Estado com essas crianças e pré-adolescentes para que eles possam ter mais tempo ligados aí com a educação, com o processo pedagógico. Então são questões que nós vamos promover em Sorocaba, sempre lembrando, na medida em que nós formos recompondo a capacidade financeira do município, porque infelizmente a situação orçamentária na cidade ela está muito grave nesse momento, é por isso que nós lançamos o PAI, Plano de Ação Emergencial, para organizar as finanças da prefeitura no primeiro semestre do ano que vem, sem cortar investimento nas áreas sociais, porque esse é o caminho mais fácil. Político que não gosta de trabalhar, preguiçoso, que não quer estudar os problemas da cidade, gosta de resolver o problema orçamentário sempre cortando nas áreas sociais. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos lançar um novo refis
A cidade tem hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais para receber. Nós vamos fazer um novo refis para poder recolher uma parte desses recursos, ampliando o desconto nos juros e mora, ampliando os parcelamentos, dando anistia para quem precisa de anistia, e vamos também revisar todos os contratos da prefeitura. E esses dois movimentos vão nos dar condições financeiras no ano que vem de abrir a agenda social e priorizar algumas áreas, e uma delas que será prioritária é a área da educação. O candidato, 3 bilhões e 300 mil, não dá para fazer barulho com esse dinheiro, não? Dá não, e ainda tem mais 1 bi e 200 milhões para receber de dívida ativa. Que hoje o que a prefeitura faz? Fica entrando com ação de execução judicial e quer resolver na justiça. Não, nós vamos chamar para conversar, Moreto. Hoje tem o máximo de parcela 120, tem desconto de 10%. Nós vamos dar desconto de 50%, porque o momento é grave. Entendeu? As famílias e as empresas estão endividadas, precisam de uma renegociação justa, e nós vamos entender esse momento e lançar um novo refis no ano que vem para ampliar o parcelamento e dar mais desconto para poder recompor a capacidade financeira do município. O que você falou é verdade, existe um orçamento hoje, mas que infelizmente ele está mal distribuído, mal gerido, e também a falta de planejamento na prefeitura, esse troca de secretários constante. A educação, por exemplo, sofreu demais com isso, mas a saúde, então, a gente chegou a ter em Sorocaba diretor de centro esportivo dirigindo a policlínica, para ter uma ideia da confusão de gestão que foi feita na cidade. Isso precisa mudar o ano que vem. As políticas públicas, sobretudo as grandes, segurança, saúde, educação, precisam de estabilidade, de planejamento, de ações de médio e longo prazo, e não podem sofrer com corte de recursos. Então, são coisas que nós vamos reorientar a partir do ano que vem. Tá certo, depois você nos responde se só a questão técnica resolve essa situação, porque o cara que é técnico, que é bom, que é profissional, certamente ele está bem encaixado em alguma empresa, não que não seja um bom salário para o secretário, mas às vezes ele não quer se comprometer tanto, porque lá ele trabalha menos e não tem tanta responsabilidade. Mas esse é um assunto para daqui a pouco, porque aqui a gente tem mais pessoas fazendo perguntas aqui. Vamos lá, professor Rodney, você. Muito bom dia, candidato Raul Marciano. Estamos falando hoje em Lauda que a dívida na Associação Comercial de Sorocaba é de 48 milhões de reais, mas está diminuindo. E são cerca de 84 mil pessoas negativadas, mas também diminuindo. Mas essas 84 mil pessoas que ainda não podem comprar no comércio, como o senhor vê essa situação? E seu projeto de governo junto ao trabalho e à economia tem projeção de melhoria nesse sentido? Olha, eu quero agradecer demais a pergunta, porque esse é o ponto da questão. Nós lançamos o plano de ação emergencial PAI para atacar, o primeiro ponto a ser atacado é esse, porque qual que é a questão? O motor da economia da cidade é o consumo das famílias. Como as famílias estão sobreendividadas, como foi dito aí corretamente, é um membro da Associação Comercial, está acompanhando a situação do comércio Sorocaba, e com a pandemia essa situação inclusive piorou mais, as famílias não estão comprando, Moreto, e ao não comprar, o comércio não vende, comércio que não vende, a empresa não produz. E aí não gera emprego. Sorocaba perdeu 21 mil empregos com carteira de trabalho assinada nos últimos anos, e só na pandemia perdeu mais 6.200. Então, o que nós vamos fazer? O PROCON hoje, infelizmente, é um cabide de emprego e consome 1/4 de milhão por ano. Então, a partir de janeiro do ano que vem, o PROCON muda. Nós vamos repaginar ele inteiramente. Vai ser um PROCON 4.0. Nós vamos ter lá um diretor especialista em negociação e nós vamos dividir o PROCON em 4. Ele vai organizar os mutirões em 4 regiões, ele vai organizar os feirões de negociação e nós vamos promover um encontro entre os comerciantes e empresas da cidade com as famílias, para que a prefeitura, através da intermediação dela, patrocine a negociação para limpar o nome das pessoas. Por quê? Porque as famílias que estão com o nome limpo recuperam a capacidade de crédito. Recuperando a capacidade de crédito, volta a comprar no comércio, a economia volta a funcionar. Qual que é a questão aí? Eu sou advogado, já fiz assessoria a empresas aqui da cidade, nessa área. Depois de um ano que a empresa tem uma dívida para receber, vamos dar um exemplo, de R$100, passou um ano, aquilo ali já entra como prejuízo realizável. E o que acontece então? Se depois de 1 ano, 2 anos, você promove uma negociação, a tendência das empresas é facilitar a negociação, porque aquilo já entrou no passivo da empresa. Eu estou estudando os casos aí, sobretudo de Fortaleza, que é um dos lugares que tem um trabalho
forte e sério nessa área, de dívidas que foram reduzidas em até 98%, Moreto. Porque o que acontece? Todo mês vai entrando juros, vai entrando mora. Então uma dívida de R$100, daqui a pouco ela está em 2.000. E aí o que acontece? Se a prefeitura não intervém, você tem essa dívida mandada para o cartório, depois vira uma execução judicial, e além dos juros, do mora, entendeu? Depois vai ter as taxas de cartório e taxas judiciais em cima. E aí vai embora, vai ao infinito. Então nós vamos promover esses encontros, entendendo que ativar a economia da cidade é um ponto fundamental para a retomada de geração de empregos e também para ampliar a arrecadação da prefeitura. Tem que ter essa visão abrangente. Por isso que você tem que ter um gestor na prefeitura que entenda como é que funciona a sociedade, como é que funciona a economia. Por quê? Porque do contrário vamos continuar vendo aí prefeitos e prefeitos fazendo cara de paisagem e o desemprego entrando, tomando essa escala assustadora que é a situação hoje da cidade, infelizmente. Então nós vamos intervir nessa área para ajudar o comércio, que é o grande empregador de Sorocaba, ajudar as famílias, e isso vai gerar empregos, inclusive porque quando volta o consumo, você tem aumento da demanda na indústria e a gente pode retomar a economia. É claro que tem questões nacionais aí, né? Retomada da economia também passa por o que acontece em Brasília, mas Sorocaba, a partir de janeiro do ano que vem, vai fazer a sua parte em matéria de geração de empregos. Tá certo, 8h56, mais perguntas aqui, estamos conversando com o candidato Raul Marcelo pelo PSOL, ele é candidato à prefeitura da cidade de Sorocaba, pois não? Essa vem lá da Vila Hortência, da Simone Navarro. Ela disse que gostaria de saber sobre os prédios do Sabe Tudo, como que vai ficar e se tem algum projeto sobre esses prédios. Então, deixa eu dizer aqui, quem fez o projeto Sabe Tudo foi o Instituto Pérola, presidido pelo Jorge Proença, 2 turmas antes da minha na FATEC. Era um idealista, está vivo até hoje ainda. Ele fica muito triste, inclusive, quando passa perto dos prédios, vendo os prédios abandonados, já desde a gestão do Panuzzi. São 32 prédios, 35 mil sorocabanos fizeram cursos no Sabe Tudo de alfabetização digital, e nós vamos retomar o ano que vem. Não vamos mudar o nome, porque temos que acabar com esse negócio de cada prefeito que entra querer mudar o nome das coisas, querer rebatizar. Os prédios vão continuar exatamente como são hoje, o nome vai continuar sendo Sabe Tudo, e nós vamos oferecer 2 tipos de cursos no Sabe Tudo a partir do ano que vem. Cursos de software, programação, iniciação na área de informática, internet, e cursos de hardware, montagem e desmontagem de computadores, que a pessoa que ao terminar o curso ela vai poder montar os componentes de computadores, poder arrumar um emprego em algum lugar, ou inclusive abrir seu próprio negócio, porque existe uma demanda alta hoje, quando uma pessoa tem um computador, ela quer fazer o chamado upgrade, né, trocar algum componente, ela tem uma dificuldade grande e às vezes precisa de um técnico, e nós vamos oferecer esses 2 cursos, curso também de montagem de site, curso de gerenciamento de redes sociais, são todos cursos simples, rápidos até, só que fazem uma diferença e são profissionais hoje que são muito demandados na sociedade moderna, que é a sociedade interligada aí pela internet. Então nós vamos usar esses Sabe-Tudos para avançar na questão do conhecimento e na questão do emprego. Lembrando que emprego não é só a pessoa trabalhar numa empresa, é também ela poder abrir seu próprio negócio, o microempreendedor individual. Eu venho da área de informática, sempre tive essas 2 possibilidades colocadas para mim, trabalhar como empregado ou poder tocar meu próprio negócio. Isso dá uma liberdade grande, Moreto, para a pessoa. Entendeu? Então, assim, nós precisamos avançar e vamos manter o mesmo nome, porque eu nunca gostei, vou dizer aqui, também não gosto desse negócio do prefeito que entra e desfaz tudo que o outro fez. O Sabe Tudo está desativado, é uma tristeza, nós vamos reativar, mas vamos manter o nome, vamos manter os prédios que estão aí, da mesma forma que está, até porque nós não podemos gerar novos gastos, nós temos que usar as estruturas já existentes em Sorocaba. Tá certo. Candidato, esse plano de governo para colocar à disposição da cidade de Sorocaba em termos administrativos a partir de 2021, 2016, que sofreu aí um aprimoramento, alguns ajustes, ou teve que ser refeito até por conta de pandemia e outros detalhes? Foi refeito completamente. A situação em Sorocaba em 2016 era uma. Nós tínhamos, em 2014 foi o ano que nós tivemos pleno emprego em Sorocaba. Tínhamos 211 mil trabalhadores com carteira assinada. Hoje nós temos 190 mil. Então, assim, a situação na cidade vem se deteriorando a cada ano, por conta de questões nacionais, mas também pelos descalabros, né, em matéria de planejamento e de gestão que foram nos últimos 4 anos. E aí tudo isso piorou ainda mais com a pandemia. Então, um momento, quando nós estávamos discutindo o plano de governo, foram mais de 100 reuniões de plenárias virtuais, lives,
e reuniões abertas e reuniões fechadas aí pela internet para a construção do plano de governo. Quando nós estávamos pensando, nós pensamos já nesse cenário de pandemia, que o centro, qual é? A arrecadação vai cair quase 7% ano que vem, e nós vamos ter que recompor financeiramente a cidade para poder colocar de pé as políticas públicas fundamentais. Eu estou vendo aí vários candidatos falando um monte de coisa, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas não falam de onde vai vir o dinheiro, qual que é a estratégia de recompor o orçamento, não tem. Diferente deles, nós temos, e a ideia qual é? É lançar um decreto já no dia 1º de janeiro, montando um gabinete força-tarefa para coordenar as ações do PAI, Plano de Ação Emergencial, que vai durar 6 meses, reuniões todos os dias às 7 horas da manhã, às 10 horas uma mini coletiva de imprensa com live, depois para explicar para a população as medidas que vão ser tomadas, participação nesse gabinete força-tarefa do prefeito e dos secretários e também de especialistas e empresários de Sorocaba, para que a gente possa ir avançando conjuntamente em medidas todos os dias, Moreto, para poder tirar Sorocaba da crise. Esse é o ponto central. Então nós vamos ter um novo refis, renegociação das dívidas, nós vamos ter o projeto Zeladoria gerando emprego, toda a parte de cuidados com a prefeitura, de limpeza da cidade, manutenção dos próprios, manutenção elétrica, a parte de manutenção mecânica do posto de saúde das escolas será feita por microempreendedores individuais da própria comunidade, coordenados isso pelo diretor do posto ou diretor de escola, ou diretora também, né? Enfim. Então, assim, são ações que nós já pensamos, mas que vão ser, inclusive, potencializadas a partir da instalação desse gabinete emergencial que nós vamos montar já a partir de um decreto no dia 1º de janeiro, com reuniões diárias, todos os dias pela manhã, para poder colocar de pé a cidade e depois pôr ela para andar para frente. Tá certo. Candidato, a Sorocaba hoje se depara com a seguinte situação politicamente falando, né? Aliás, uma das manchetes daquele jornal da Nova Tropical FM. Ministério Público pede impugnação da candidatura de Rodrigo Manga. Até explorando seu conhecimento nessa área jurídica, eu estou vendo aqui que para a coligação é mais uma tentativa de judicialização. Quer dizer, isso chega a preocupar? Qual é o entendimento dessa situação? Candidato, liga pra gente. Olha, eu, como advogado, eu bati o olho no processo. O Ministério Público ajuizou esse pedido, tem 317 páginas, tem gravação de áudio ali, que a hora que isso vira público, os áudios que tem ali, eu já pude ler a transcrição dos áudios, Sim. Coisa de assustar, entendeu? É crime organizado. Eu nunca tinha visto isso na política de Sorocaba. Uma pessoa comprar um partido e ir numa reunião ainda se gabar de que comprou o partido. Entendeu? Então, assim, e tá tudo com transcrição de áudio ali. O Ministério Público fez um trabalho de fato brilhante. E eu acho que a situação da coligação de um dos candidatos aí é muito complicada, porque o promotor não foi um partido que pediu, foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, que representa o interesse público constitucionalmente constituído para fazer isso. Então eu acho que a situação desse concorrente ficou muito difícil, porque você tem que cumprir, Moreto, e você como jogador de bola sabe, toda coisa que é coletiva tem regras. Claro. A pessoa vai jogar futebol, tem lá impedimento, tem lateral, tem grande área, tem goleiro, tem bandeirinha, tem juiz. Eleição, como você também lida com a coletividade, tem regras. Essas regras estão previstas, uma parte delas na Constituição e a outra na legislação eleitoral. E você não pode fraudar as regras. Então, quem frauda as regras, como no futebol recebe o cartão vermelho, no processo eleitoral também fica impossibilitado de participar do processo eleitoral. E nesse caso aí, além da infração legal, você tem também outros crimes que vão ser investigados em outras esferas, porque é dito ali que mara de dinheiro, tem uma conversa ali de crime organizado mesmo, que vai vir a público na medida em que as pessoas forem tomando conhecimento desse processo, que, repito, foi um trabalho brilhantemente feito pelo Ministério Público, são 317 páginas e uma infinidade de conversas de WhatsApp, áudios, oitivas, que o Ministério Público vem fazendo já desde o começo que chegou essa denúncia, quando o Avante, que é um partido que está disputando a eleição, foi
uma tentativa de tirar esse partido da disputa eleitoral e transferir toda essa agremiação e o tempo de televisão que ela tem para outra candidatura. Isso impacta na sua campanha ou não refresca em nada? Olha, eu já participei de uma eleição em que um candidato na época era o Renato Ramos e ficou a campanha inteira com a candidatura dele judicializada, né? É verdade. Tem um impacto, sim, com certeza. Nesse caso aí, eu acho que é muito difícil deles conseguirem reverter, porque o que está ali é pesadíssimo que está lá, né? Então, mas nós vamos ter aí um processo de cumprimento de regras e que eu acho que vai acabar culminando mais à frente, talvez, até com o impedimento de uma das candidaturas, a candidatura que está sendo investigada, está sendo posta em questão. Então vai ter uma repercussão, sim, porque você tem os eleitores, né, que vão ter que decidir por outras candidaturas e nós vamos ver aí como é que vai ficar o desenrolar desse processo todo. Eu espero que a Justiça Eleitoral, que já vem fazendo um trabalho importante em Sorocaba, porque essa candidatura que foi questionada, não é a primeira vez que é questionada, já estava questões de carro de som, distribuição de placa, muitas ilegalidades já vinham cometendo. Então nós vamos ter aí uma interferência assim, no processo eleitoral, uma mudança, né, no quadro, e eu acho que nos próximos dias ela vai ficar mais concreta e nós vamos saber para o que vai acontecer. Vamos aguardar os desdobramentos. Vamos lá, mais participações aqui, vamos lá. Sim, logo duas ouvintes fizeram praticamente a mesma pergunta. Candidato, qual a opinião do senhor sobre o BRT? Então, eu quero agradecer as nossas amigas que mandaram as questões. O BRT é uma obra de 380 milhões de reais, dos quais 134 milhões é a prefeitura que entra com valor. Os outros 30% e os outros 30%, né, o restante é uma divisão entre o governo federal e a empresa. É um contrato de porteira fechada, é uma PPP, a empresa faz a obra e depois administra o serviço. Ele está já no final do projeto e nós vamos entregar essa obra. Por quê? Porque não vamos deixar a cidade com um canteiro de obras a céu aberto, de infinito. Agora é importante repetir, na eleição passada eu assumi o compromisso de não assinar esse projeto, por uma razão muito simples. O que esse projeto vai entregar é corredor de ônibus. E nós poderíamos fazer os corredores de ônibus com 10% desse valor. Né? Por quê? Como é que você faz o corredor de ônibus? Você rebate o canteiro da avenida e pinta a faixa. Nós já temos os ônibus sanfonados, né, que é popularmente conhecido como sanfonados, são os ônibus articulados que rodam Sorocaba, fazem a interligação do terminal Santo Antônio com São Paulo e também alguns bairros, já existem esses ônibus. Então não precisava trazer um ônibus que é hiper pesado, né? E para isso foi necessário mudar toda a situação do asfalto nas avenidas, fazendo um processo de reforço no asfaltamento, que deixou a obra muito mais cara, para poder circular esse ônibus aí. Nós podíamos colocar o ônibus sanfonado nosso. Então, São Paulo fez muito corredor de ônibus assim, outras cidades também fizeram, apenas rebatendo o canteiro e pintando as faixas, escrevendo a placa em cima ali, somente ônibus, táxi, né, Uber e tal. Nós poderíamos fazer aqui, então, com 10% desse valor. Por isso que há 4 anos atrás eu disse que esse projeto era ruim. Por quê? Porque ele iria deixar uma dívida para a cidade muito grande e entregar uma coisa que nós poderíamos fazer com muito menos recursos. E o projeto foi tão mal dimensionado que nem mediram a altura do pontilhão. O ônibus não passa no pontilhão. Em Sorocaba teve que mudar o trajeto, o que deixou, inclusive, a obra mais cara para ver o tamanho, né, eles fizeram um projeto às pressas, porque queriam de toda forma viabilizar essa obra, né? Não sei porquê, inclusive, o Crespo tinha se comprometido também de não assinar isso e mudou de opinião em janeiro, sabe-se lá Deus por quê, mas como a obra agora está quase no final, nós vamos terminar, porque pior é deixar o projeto pela metade. Então nós vamos concluir e vamos abrir um diálogo com a empresa em relação à tarifa, porque ela vai ter também autonomia para estipular o valor da tarifa. Nós vamos abrir um diálogo com ela franco, transparente, porque não dá para Sorocaba continuar tendo uma tarifa mais cara do Brasil. Tá certo. Candidato, fala um pouquinho do perfil do seu secretariado, caso eleito, e fala um pouquinho qual é o projeto que está montadinho aí para a Zona Norte. Muito se fala, é a região mais populosa. Isso é verdade. Por outro lado, é a mais carente, é a mais necessitada. O que dá para fazer? O secretariado vai ter que ter uma especialização na área. Nós vamos reduzir os cargos em comissão em 60%, e para trabalhar no governo do Raul ano que vem, tem que ter no mínimo uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área. Por quê? Porque tem que ter um conhecimento.
porque senão não consegue tocar. A pessoa que vai trabalhar no SAI, o diretor do SAI, tem que ter uma especialização em saneamento. Porque senão vai ficar ali, vai usar o SAI como escola, não dá. Puseram um rapaz lá de publicidade, que demorou 7 meses para entender como é que funcionava o SAI. Entendeu? Assim não dá para a pessoa ir lá fazer curso. Entendeu? Isso é escandaloso isso aí, não podemos perder tempo, Moreto. A pessoa tem que entrar, entendeu? Isso aí é igual time grande, não pode ficar colocando, só põe o menino da base para jogar titular quando tá na ponta dos cascos, entendeu? Você não pode colocar lá para fazer treino em jogo grande. O Sorocaba tem que jogar grande agora, tem que jogar bem, não pode errar. Então, assim, vai no SAI, vai ter no mínimo um doutorado, um pós-doutorado em saneamento. Vai na URBS, tem que ter especialização em transporte, que é para chegar lá executando, não para chegar lá e ficar estudando. Um mês fazendo reunião com os funcionários, 2 meses, aí vai comprar um livro. Diz que lá no SAI aconteceu isso. Diz que o rapaz, vou pegar, o que você recomenda aí para mim? Diz que perguntava para os funcionários do SAI de material de livro para estudar o assunto. Aí não dá, entendeu? Aí nós não podemos perder tempo. Então, assim, para trabalhar com o Raul ano que vem na prefeitura, nessas áreas importantes, hein, como todos em geral, vai ter que ter no mínimo uma especialização e, dependendo da situação, as grandes políticas públicas, educação, saúde, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado, vai ter que chegar já conhecendo do assunto. Você perguntou também da Zona Norte. Da Zona Norte. A Zona Norte é a nova policlínica da Zona Norte, eu já falei isso na eleição passada. A policlínica nossa atual da Santa Rosália foi inaugurada em 1999, a cidade cresceu muito. Um dos problemas das cirurgias eletivas é a falta de um novo equipamento com funcionários, então nós temos que ter isso, uma nova policlínica para atender a Zona Norte, e a Zona Norte também terá prioridade nas políticas, como você disse, tem alguns bairros carentes, mas nós temos em outras regiões da cidade também. Os bairros mais carentes, com maior vulnerabilidade social, independente da região da cidade, é claro que tem região que tem mais, tem região que tem menos, vão receber as políticas de assistência social e as políticas de cultura, esporte e lazer primeiro. Por quê? Porque nós temos que disputar essa juventude nossa com os narcotraficantes. Nós não podemos admitir que os nossos jovens entrem nesse caminho com 14, 15, 16 anos e aí fique viciado em drogas e depois fique trabalhando a vida inteira para o crime organizado. Nós temos que entrar nessas comunidades. E vamos entrar como, Moreto? Nós vamos entrar com o programa Sorocaba Solidária. A família que colocar o filho na aula de capoeira que a prefeitura vai oferecer, vai receber entre 200 e 400 reais por mês, nosso governo. Por quê? Porque nós vamos investir nessa criança agora, porque lá na frente, depois, na hora que ele for para o sistema prisional, ele vai custar 5 mil reais. E a hora que ele pôr um revólver na cinta para matar alguém na rua aí, não vai ter nem preço, porque vida não tem preço. Então nós temos que oferecer oportunidades para as crianças e pré-adolescentes, e tem que ser na idade até 14, 15 anos. Então esses bairros vão ter prioridade. Então eu tenho um mapa hoje da violência em Sorocaba, eu sei quais são os bairros que têm maior índice de violência e maior número de jovens atores de ato infracional, e esses bairros vão receber primeiro o programa Sorocaba Solidário. Como é que vai funcionar? A criança, o Bolsa Família, a criança tem que ir para a escola, correto? Isso aí todo mundo conhece, já é um programa consolidado. Então essa criança vai ter que ir para a escola, e depois da escola ela vai ter que frequentar um curso de capoeira, de música, de teatro, e vai ter que ter frequência. Teve frequência, a família recebe 400 reais, entendeu? As pessoas vão falar, mas puxa, mas vai transferir dinheiro. Nós vamos transferir, porque nós temos que investir nessa idade para ter depois um adulto sadio. Por quê? Porque nós não podemos admitir que Sorocaba vire o Rio de Janeiro com regiões controladas pelo narcotráfico. Porque a forma que o narcotráfico exerce o controle é corrompendo e comprando esses jovens. E nós temos que disputar palmo a palmo. Então nós vamos ter uma política vigorosa, vão ser 36 milhões de reais, vai ser um dos principais projetos nossos, Sorocaba Solidária, que nós vamos oferecer no contraturno das escolas essa ajuda às famílias para manterem seus filhos em programas sociais da prefeitura, que esse menino que fez o judô, que fez o jiu-jitsu, que fez curso de música, que fez teatro, ele vai ampliar o horizonte dele, vai ter mais possibilidades na vida e vai pensar 1000 vezes antes de entrar no descaminho, e aí nós vamos começar a construir uma sociedade mais sadia para frente. Tá certo. Raul, o próximo prefeito encara, né, a partir de 2021, um déficit de 200 milhões, alguma coisa em torno disso, ou até mais do que isso. É pouco perto do orçamento superior a 3 bilhões e 300, também é uma realidade. Só que a gente já está sentindo o impacto disso a partir do momento que o repasse para determinadas áreas, educação, saúde, segurança, cultura, enfim, já vem sendo reduzido. Até que ponto isso te preocupa?
Esse é o centro da preocupação, viu, Moreto? Por quê? Porque eu estou vendo aí a maioria dos candidatos estão falando, né? Como se nós estivéssemos aqui na Suíça, né? E tem projeto para todos os gostos, mas não falam como é que vão reorganizar financeiramente a cidade. Então, por isso que nós lançamos o carro-chefe da campanha nossa, é o Plano de Ação Emergencial. Porque nós precisamos recompor a situação financeira da cidade. Não dá para pensar nada que não seja a partir disso. Então, nós vamos... a ideia qual é? É reorganizar financeiramente a cidade, porque, do contrário, vai acontecer o que sempre os políticos fazem. O que eles fazem? Eles cortam nas áreas sociais, que é o mais fácil. O povo demora para perceber que cortou na educação, que cortou na saúde. Aliás, a saúde tem previsão de corte de quase 3% para o ano que vem. Sim. Cultura, quase 30%. Esporte e lazer, idem. Então, eles vão cortar nas áreas sociais, porque demora para a população perceber, e às vezes nem percebe. Só que a gente sente. Aumenta a criminalidade, aumenta a violência, aumenta a miséria, aumenta a pobreza. Então nós vamos fazer o caminho mais difícil, mas é o caminho que precisa ser feito. Nós vamos ajudar a retomar o crescimento econômico com a questão do endividamento das famílias. A prefeitura vai atuar nessa área. Vamos fazer o novo refis para refinanciar toda a dívida que a prefeitura tem para receber. É 1.268 bilhões, Moreto, nós temos para receber. Então nós vamos abrir um diálogo franco com as empresas e com as famílias que devem IPTU também. ISS são 650 milhões que a prefeitura tem para receber, e de IPTU mais de 500. O que nós vamos fazer? Vamos sair entrando com ação judicial contra essas pessoas? É claro que não. Nós vamos montar uma lei nova do refis. Parcelamento em 120 prestações, com 50% de desconto nos juros e no mora. Anistia durante o período da pandemia, porque ninguém tem culpa da pandemia, né, do que aconteceu com Sorocaba. É claro que tem os políticos responsáveis, mas a população, o comércio, não. Então nós vamos trabalhar tentando levantar recursos a partir da dívida que a prefeitura já tem para receber, e não cortando os gastos e os investimentos nas áreas sociais, que é o caminho mais fácil. A prefeitura, a partir de 1º de janeiro, vai ter um espaço lá dentro que é só para renegociar a dívida. O cidadão chegar lá, IPTU e ISS vai ser tratado como um rei, porque nós vamos ter que tratar bem para poder restituir o orçamento da cidade, tratar bem, receber bem, estabelecer vários planos de renegociação. Tem 1.000 para receber, se receber 100 já está ótimo, Moreto. Por quê? Porque é 1,2 bilhão, se a gente receber 10% é 120 milhões. Entendi. E vamos revisar os contratos também, todos. E aqui eu quero dizer, se tem aí alguma empresa que está com um contrato fraudulento com a prefeitura, já pode correr da nossa campanha, já vai para os adversários. Por quê? Porque nós vamos revisar os contratos todos, o cálculo que nós temos aí do pessoal da economia, da Unicamp e da UFSCar, que estão nos acompanhando nesse processo, é que dá para levantar aí aproximadamente 50 milhões de reais, passando um pente fino em todos os contratos da prefeitura. Então nós vamos conseguir recompor por aí. É muito mais difícil, mas nós estamos aí para fazer o difícil, porque fazer o fácil todo mundo já faz, né? Tá bom, candidato, essa colocação tem um pouco a ver com a questão ideológica, né? A esquerda perdeu um pouco do seu espaço e perdeu um pouquinho da sua credibilidade, isso é inegável em termos de Brasil. Como que vai ser a conversa, a relação, a aproximação com o governo, não só em nível estadual, como também a União? Nós vamos fazer o nosso trabalho aqui, Moreto. A última eleição, o grupo do Crespo ganhou, não trabalhou direito e nós estamos pedindo uma oportunidade. Em relação ao governo estadual e ao governo federal, nós vamos trabalhar nos marcos da Constituição. A Constituição diz que os entes federativos gozam de certa autonomia, mas também precisam trabalhar em conjunto. Isso é o que diz a Constituição. Então nós vamos trabalhar nas questões do Fundef, no SUS, trânsito e transporte também é uma área que tem interseção, a segurança pública, que precisa integrar a Guarda Civil Municipal com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então são questões constitucionais que estão colocadas, nós vamos trabalhar como acontece hoje no Brasil. Você tem governos de estado que são de partidos diferentes do presidente da República, você tem o partido oposto do presidente da República, nem partido tem. Então, em tese, poderia ter problema com todos os partidos. Então, assim, você tem no Brasil uma infinidade de partidos, são mais de 50, linhas ideológicas também diferentes, mas precisam ter um trabalho aí, próximo à Constituição, que é o que eu defendo e é o que a lei do país orienta. Então, nós vamos ter esse trabalho de diálogo nos marcos da Constituição da República, que é o que orienta aí o funcionamento dos municípios, dos estados e da federação. Tá bom, Raul, para fecharmos aqui,
A gente não sabe qual é o impacto, né, para o próximo dia 15, quem sabe até o dia 29 também, que a pandemia vai trazer para o eleitor, enfim, para as urnas, para o pleito de um modo geral. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que nós temos aptos ao voto para Sorocaba, nos próximos 15 e 29, se for o caso, mais de 485 mil eleitores. Para sermos mais precisos aqui, 485.962. Esses 3 minutos restantes aqui da nossa entrevista ficam à sua disposição para você convencer esses eleitores em acreditar no seu trabalho, no seu plano de governo. Obrigado, viu, Moreto, pela oportunidade. Quero mandar um abraço aí carinhoso e fraterno para todos os funcionários da rádio, a Nova Tropical, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Um abraço também, um beijo no coração de todos os ouvintes que acompanham a gente aqui hoje. Dizer que a pandemia, de fato, acabou que acentuando uma situação de crise que já estava colocada em Sorocaba. Nós tínhamos 50 mil desempregados em janeiro. Essa situação ficou ainda pior. O sorocabano perdeu o sorriso no rosto e um pouco ficou desgostoso em relação à prefeitura, à nossa empresa pública, a Urbis, ao SAI, por conta de tudo que aconteceu com a cidade nos últimos 4 anos. Foram sucessivos escândalos políticos, traições, inúmeras traições, escândalos de corrupção, falta de planejamento. Foi uma péssima gestão que Sorocaba viveu nos últimos 4 anos. E agora nós estamos pedindo, como é próprio da democracia. O grupo do Crespo venceu, governou, nós fomos para a oposição fiscalizar. Se eles tivessem feito um bom trabalho, tranquilo, iam continuar. Não fizeram um bom trabalho, nós estamos pedindo uma oportunidade de uma alternância de governo em Sorocaba para fazer um governo diferente. Então, eu quero aqui pedir essa oportunidade. Estou com 41 anos de vida, 14 anos de casado, 3 filhos, já fiz colégio técnico em processamento de dados, estudei na FATEC, letras, direito, hoje sou advogado. São mais de 20 anos de vida pública, de reputação ilibada, ficha limpíssima, pedindo uma oportunidade para poder ajudar a reorientar e reorganizar, reestruturar a cidade de Sorocaba, as políticas públicas da nossa cidade, e chamar o povo também para participar da vida política, sendo chamado a decidir, inclusive, o orçamento da cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos e fiquem com Deus. Tá certo, grande semana para você, obrigado por nos atender, obrigado mais uma vez. Grande Moreto, satisfação em falar contigo, grande abraço. Satisfação é toda nossa. 9 horas com mais 22 minutos, está aí a participação do candidato à prefeitura da cidade de Sorocaba.